Olá, meu povo, bom dia! Como estamos? Bem? Sim, mais animadinhos? Mais ou menos, mas tá bom. Vamos acomodando, acalmando o espírito. A aula de hoje vai ser uma das, temos várias aplicações de derivadas, a gente já viu taxa relacionada, mas a gente já viu também reta tangente, reta normal, que não deixam de ser também aplicações de derivada, mas hoje nós vamos ver otimização. E costuma ser uma temática que pode ser que seja interessante para vários de vocês, tá bom? Então, essa semana, hoje, a gente vai falar de aplicação de derivada, Pessoas que estão com a máscara um pouquinho mais para baixo, dá uma ajeitadinha, tá bom? Hoje a gente vai falar, então, de um tipo de aplicação, tem vários, como eu já disse para vocês, tem vários. Mas os que têm propensão de cair na prova, a gente ainda não terminou a elaboração da prova, tá? A prova é elaborada em equipe, então não existiu ainda a formalização, a concretude dela, mas dessa para a próxima semana vai ser. Então, na próxima semana, a revisão já vai ser uma revisão, digamos, orientada. Entende, mais ou menos? Tá. E o que mais? Vamos ver. Tem pessoas nas salas auxiliares? Temos. Sala 8, 8 pessoas. Bom dia. Sala 13, bom dia, pessoas. Oi, people. Ótimo. Então, como eu vinha dizendo, o conteúdo mesmo já acabou semana passada. Conteúdo não abemos mais. Aplicação é um jeito que você olha tudo que a gente tem em mãos, ok? E aí eu separei para a aula de hoje fazer 3 exercícios com vocês. Se a coisa for evoluindo, a gente pode fazer um gráfico. Sacou? Pode ser? Pode ser. Aí na próxima aula, vou separar mais gráfico e vou trazer mais alguma aplicação. Tá? Vai ser semelhante ao que vai ser a aula de hoje, vai ser a aula de quarta-feira. Tá? Aí, sexta-feira, vocês têm encontro com os monitores. E na semana que vem, que vai ser revisão para a prova, efetivamente, aí na quarta-feira eu converso com vocês direito, mas pode ser que eu faço aula de segunda e quarta de maneira equivalente, um gráfico e algumas coisas de aplicação, um gráfico e algumas coisas de aplicação. Pode ser? Essa é a minha sugestão. Acredito que costuma ser assim um jeito eficiente, porque a gente fala todos os dias de todo o conteúdo, Pode ser que seja mais eficiente, mas fica a critério de vocês. O que mais que eu tenho para avisar? Então, estudo dirigido é na semana que vem, e vai ser estudo dirigido de revisão para a prova. Então, um estudo dirigido, vocês vão estudar a teoria, eu vou vir aqui e vou fazer exercício. Tá? Não vou ficar passando pelos teoremas, não vou passar pelas definições, só o que for necessário naquele momento que eu vou comentar. Mas a parte teórica fica a cargo de vocês pelo estudo dirigido. Estamos acordados? Então tá beleza. Então vamos lá? Então eu separei 3 exercícios, eles estão no slide. Então eu vou apresentar um slide, a gente lê, resolve o exercício. Apresenta o slide, a gente lê, a gente resolve o exercício. Tá bom? Então vamos lá. Bom, vou contextualizar um pouquinho. O que significa, problemas de otimização? Vou dar exemplos assim, só teóricos, só para vocês entenderem o que isso, como que vocês podem aplicar isso na vida de vocês. Por exemplo, vocês estão numa fábrica, tá? Está numa fábrica, você tem uma quantidade X de dinheiros para gastar com um certo material. E você quer aumentar no sentido de cada peça dessas tem o volume máximo, ou tem a área máxima. Diminuir o custo e aumentar a potência.
Diminuir o custo do material e aumentar a capacidade de armazenamento do material. Mais ou menos coisas assim, tá? Então, por exemplo, você tem um valor estimado X para gastar com tanto de material. E você quer que esse material tenha o seu volume máximo, sua área máxima, ok? Ou o volume mínimo, a área mínima, tá? Então, você tem uma quantidade de material ou uma quantidade de dinheiro e você quer aumentar ou diminuir o máximo ou o mínimo da capacidade de produção, ok? Então, percebam que eu joguei bem por alto assim, mas vocês já podem contextualizar em vários ambientes de vocês, né? Então, essas são perguntas absolutamente naturais e que podem acontecer no dia a dia de vocês. Como que a gente resolve problemas de máximo e de mínimo? Maximizar e minimizar é achar máximos e mínimos, não é? É o estudo da primeira derivada, certo? É isso. A aula de hoje é isso. Pronto, podemos ir embora? Tchau, beijo. Não, acabou. Então, vem. Então, vamos lá comigo? Aplicação de derivada a problemas de otimização. Entendam sempre, em geral, coisas de aplicação vão ter um textinho, né? E muitas das vezes, esse textinho é o grau de dificuldade de vocês, que é sair do português e ir para a matemática. Lembra que vocês tiveram esse tipo de dificuldade lá em taxas relacionadas? É bem semelhante, tá? Então, eu vou te dar um textinho, e aí eu quero o máximo, quero o mínimo, e aí é sair do português e ir para a matemática, ok? Então, vamos lá. Problema 1. Suponha que ao completar T anos, com T entre 0 e 5, a massa aproximada de um animal seja dada em quilos por essa expressão. Uma expressão cúbica, né, de grau 3. Sabendo que pretende-se sacrificar o animal, coitadinho, acho que a gente pode mudar esse texto num outro momento. Sabendo que pretende-se sacrificar o animal, no momento em que este possuir a maior massa, determine com qual idade o animal deve ser abatido. Ok? Então, o problema é, eu te descrevo a massa, que depende do tempo, ok? E eu quero qual é o tempo, qual é a idade que torna a massa máxima. Concordam comigo? Qual que é o T que faz a massa ser máxima, tá? Então, como de presente, eu já vou ganhar qual é essa massa que é máxima, né? E qual que é o tempo que torna essa massa máxima. Né? Podemos ir? Vocês têm uma noção do que fazer? Mais ou menos. Eu estou em intervalo fechado, então eu tenho que achar máximos e mínimos em intervalo fechado. Então, somente isso, não é? Então, bora lá? Deixa aí no slide para vocês. Vou lá no quadro 1. Problema 1. Eu tenho a massa que depende de T, que é dada por menos 2T ao cubo, mais 9T quadrado, mais 400, com T no intervalo fechado de 0 até 5. Vem comigo? Isso, né? Certo? E aí, o que eu quero fazer? Maximizar essa função. O que significa maximizar a função? Significa achar os pontos de máximo da função. Quais são os pontos lá no meu domínio que tornam essa função máxima? Ok? Então, eu quero achar pontos de máximo e de mínimo em um intervalo fechado. Lembra daquele método do intervalo fechado? Vocês lembram? Sim? É isso que a gente vai usar. Como que era? Resolução, né? Como que era o método do intervalo fechado? Tu pega a função
pega a função. Primeiro, você acha os pontos críticos, né? Os pontos críticos. Lembrando que ponto crítico de uma função contínua em um intervalo fechado, eu só vou achar no interior desse intervalo, né? Eu só vou achar no aberto, tá? A função é contínua no intervalo fechado e ela é derivável no aberto, ok? Então, quando eu fizer a derivada, eu vou derivar no aberto, tá? E aí, se a função ainda está definida no aberto, para achar os pontos críticos, basta achar os zeros da função derivada, não é isso? Sim? Então, tá bom. Para eu achar os pontos críticos dessa função, é derivar ela e igualar a zero, mas para ter nesse intervalinho. Foi isso que eu disse infinita agora, tá bom? Quem é a função derivada dessa função? Fala para mim. Menos 6t² mais 18t, isso, igual a zero. Bora fatorar para já dar as raízes? Se eu coloco menos 6t em evidência, sobra o quê? T mais, deixa esse menos aqui, não, deixa esse aqui menos. T mais não, menos, né? Menos com menos dá mais, sobra 3, né? Tá claro isso? Para quem não tiver claro, eu só coloquei um fator comum em evidência, mas para quem não está claro, o que eu preciso é achar as raízes desse polinômio de grau 2. Como que você acha raízes de um polinômio de um grau 2? Como? Bhaskara, tá? Não está natural fazer esse tipo de continha, não tem problema. Acha as raízes desse polinômio de grau 2. Como que você acha a raiz de polinômio de grau 2? Bhaskara. Bhaskara, some produto, mas não me conta que você fez some produto não, tá? Faz um cantinho assim na prova e só coloca o bichinho fatorado, tá? Alright. Então, quem são as raízes desse polinômio? T igual a 0 e T igual a 3, certo? Agora vem a pergunta que não quer calar. Para ser ponto crítico, tem que ser pontos do intervalo da função, onde a função está definida. 0 é um ponto do intervalo? 3 é um ponto do intervalo? Então, ok. Então, os dois são pontos críticos, né? Na verdade, o 0 não é ponto do intervalo, porque ele é o extremo, né? Ele não é ponto crítico, tá? Ele não é ponto crítico. O 0 não está nesse intervalo, né? Então, o 0 não é ponto crítico. O único ponto crítico é o 3. Ok? Tá? Tá bom. Ok. Então, o único ponto crítico é o 3. Tá claro por quê? Tá. Ele tá no intervalo. Ok. Mas a derivada nele não está definida, né? Concorda comigo? A derivada em 0 não está definida. Concorda comigo? Esse camarada aqui não é um ponto desse intervalo. É um ponto do domínio, mas não é um ponto desse intervalo. Tá? Quer falar? Microfone. Vou precisar que você fale no microfone. Ok. Enquanto o colega vem, o próximo passo, qual que é? Nome e curso, por favor. Eu sou Eduardo Robson, engenharia elétrica. Pelo método de intervalo fechado, o 0 e o 5 também não seriam pontos críticos, já que a derivada não está definida neles. O intervalo é fechado, né? Sim. A derivada não está definida do intervalo fechado, né? Tá? Então, o que eu poderia ter como candidato seria o 0 e o 5 poderiam ser candidatos a serem pontos críticos. Concorda comigo? Mas é intervalo fechado, eu já desconsidero os extremos. Tá?
Os pontos críticos, eles só podem estar no interior do intervalo, ok? O que aconteceu aqui com a gente? A derivada no ponto 0 deu 0, tá? Mas o 0 não está na derivada. Ele vai aparecer como candidato a ser ponto de extremo, ele não é ponto crítico, mas ele vai ser ponto de extremo. Por que ele vai ser ponto de extremo? Porque ele é o extremo do intervalo. Tá? Ele vai ser ponto de extremo, ou seja, ele vai ser candidato a ser máximo ou mínimo. Tá? Mas ele não está no interior do intervalo, ele vai ser candidato a ser ponto de máximo ou de mínimo, porque ele está no extremo do intervalo. Certo. Ok? Certo. Então tá bom. Ele não é ponto crítico, mas ele vai ser candidato a ser ponto de extremo da função, porque ele está no extremo do intervalo. Tá? Que é a análise que a gente faz agora, né? Qual que é esse passo aqui? Eu vou pegar a função m e analisar no extremo do intervalo e analisar no ponto crítico, né? Sim? Esse é o segundo passo. Tá? Lembram disso? Lembram disso? Tá bom. Então, ponto crítico é o candidato a ser ponto de máximo ou de mínimo local, ok? Dentro de um intervalo fechado. Para além disso, pode ser máximo e mínimo os extremos do intervalo fechado. Por isso que eu tenho que analisar os extremos do intervalo fechado, ok? O extremo do intervalo fechado não é ponto crítico, porque ponto crítico é um ponto do interior. Tá? Ponto crítico é um ponto do interior do intervalo. Não pode ser a fronteira do intervalo. Tá bom? Tá bom. Então, quem é M? M de 0. 0, 0 dá 400. Okay. M de 5. Aí vocês vão ver a professora fazer uma coisa mais rápida, porque eu tenho muita preguiça de fazer conta, tá? Então, fica aqui a sugestão para quem quiser. Bom, 5. Aqui eu vou ter um 5 ao quadrado, e aqui eu tenho um 5 ao quadrado, certo? Ok? Então, bota esse 5 ao quadrado em evidência. Entre esse e esse. Aqui sobra 5 vezes 2, 10. Concordam comigo? E aqui sobra 9 só, né? Mais os 400. De boa? Tranquilão? Porque facilitou, né? Aqui apareceu só um menos 1. De boa. Então, menos 1, então deu 400 menos 25, 675. 600 não, né, Juliana? 375, certo? Entenderam como eu fiz? Entenderam? Onde tem t quadrado aqui, ia aparecer 25. Então, boto 25 ao quadrado, 25 aqui em evidência. Aqui sobrou 9, mais 9. E aqui sobrou menos 2 vezes 1t. Então, é menos 2 vezes o 5. Que é menos 10. Beleza? Vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Isso aqui é só uma sugestão para evitar fadiga. Eu tenho preguiça de fazer conta. Então, tá bom. Agora vamos com 3. A mesma sacada, tá? A mesma sacada. Aqui eu tenho, o que é 9? É 3 ao quadrado. Concordam comigo? Sim? Então, aqui eu tenho, na verdade, t à quarta. Concordam comigo? Sim? Então, ou seja, aqui eu tenho um t ao cubo e aqui eu tenho um t ao cubo. Tá? T ao cubo é o quê? 3 ao cubo. 3 ao cubo é 27. Então, aqui sobra menos 2. Okay? E aqui sobra mais 3. Okay? Mais 400. 1 vezes 27. 27. 27 mais 400. 427. Tá? Se vocês fossem substituindo, em algum momento ia chegar nessa mesma coisa. Tá? E aí, o que a gente faz? Compara numericamente. Qual é o valor maior?
Qual é o valor maior de todos? Esse aqui é o mais maior de grande. Esse aqui é o menos menor de pequeno, não é isso? Certo? Então, se eu te pedisse qual que é a máxima mínima... desculpa. Qual é a massa mínima? É que massa e máxima fica ruim de falar. É um trava-línguas quase. Qual é a massa mínima seria essa, não é? Qual é a massa máxima? Viu? É ruim. Qual é o M máximo? É esse, né? Como a pergunta lá do slide, volta lá no slide pra gente. Isso. Pretende-se, coitado do animal, sacrificar o animal no momento em que este possuir maior massa. Tá? Qual é a maior massa? Esse camarada. Ok? Então, a maior massa é 427, atingida em quantos anos? Em T igual a 3, ou seja, em T igual a 3 anos. Pronto. Quando é que o bichinho vai ser sacrificado? Quando ele tiver 3 anos. Tá bom? Tá bom. Acabou. Difícil. Difícil? Acenem com a cabeça. Difícil ou fácil? Fácil. Ok. Vamos para o próximo. Dúvidas? Próximo. Esse é um exercício que está lá nas notas dos professores, tá? Tem esse, tem um com produto também. Ok? Determine 2 números, x e y, tais que a diferença entre eles é 100 e o produto é mínimo. Okay. Quando vocês ficam com ele aí, eu vou escrevendo aqui. A diferença entre x e y é 100, sujeito a um mínimo entre x e y, produto. A gente pode fazer, ó. A gente pode fazer de várias maneiras, né? Pode ser o produto entre x e y, eu quero minimizar, sujeito a diferença entre eles ser igual a 100. Cara, tem várias maneiras de escrever isso, mas em suma eu quero resolver um sisteminha, né? Eu quero, vamos lá. A condição que eu tenho é que a diferença entre 2 números é 100. Ok? E eu quero minimizar a função produto entre eles, não é isso? Volta lá no probleminha. Determine 2 pontos x e y, tais que a diferença entre eles seja igual a 100, tá? E o seu produto seja mínimo. Produto entre x e y tem que ser mínimo. Tá bom? Tá bem? Então, tá bom. Então, a função que eu quero minimizar é a função produto entre x e y. Mas essa função, que é a função produto, vocês concordam comigo que ela está dependendo de 2 variáveis? Certo? Ok. Essa função que eu quero minimizar está dependendo de 2 variáveis, mas eu consigo amarrar uma variável dependendo da outra, não consigo? Porque eu tenho uma relação entre x e y aqui em cima, não tenho? Tenho? Então, se eu fizer... E aí vocês fazem do jeito que vocês quiserem, tá? Se eu fizer x igual a 100 menos y, quer dizer, mais...
Eu tenho uma relação entre x e y. Dessa relação, eu substituo aqui. E aí, eu passo a ter uma função dependendo só de y. Concorda comigo? Tá? Então, essa minha função passa a ser uma função dependendo só de y. Onde eu tenho x, eu coloco esse camarada. E pronto. Então, quando eu minimizar essa função, eu acho y, certo? O y que deixa o produto mínimo. Bom, se eu acho y, eu substituo aqui e acho x. Difícil isso? Não? Não. Então, vamos lá. Então, eu quero minimizar essa função. Bom, e aí, lembra que eu comentei com vocês que quando a gente for achar máximos e mínimos de função, a gente vai usar o teste da segunda derivada? Lembra? Como é que era o teste da segunda derivada? Vou fazer bem um esqueminha bem chumbrega aqui, tá? Só para a gente relembrar mesmo. Você pega um ponto que é um ponto crítico da função. Se a segunda derivada nesse valor der positivo, se a segunda derivada em qualquer ponto é positiva, a função tem concavidade voltada para cima. Então, esse ponto crítico vai ser ponto de mínimo, né? Mínimo. Então, x igual a p é mínimo. Se a segunda derivada neste ponto crítico tiver sinal negativo, segunda derivada negativa com cavidade para baixo. Então, esse ponto crítico vai ser ponto de máximo local, né? Então, é isso que a gente quer fazer. Então, eu vou derivar uma vez, vou achar os pontos críticos, vou derivar uma segunda vez, vou pegar esse ponto crítico e substituir na derivada segunda. Se der positivo, ponto de mínimo. Se der negativo, ponto de máximo. Sacaram? Então, tá bom. Então, primeiro eu tenho que achar os pontos críticos. Ah, professora, eu posso usar também o teste da primeira derivada? Pode. Pode. Você vai ganhar mais informação, né? Você vai ganhar crescimento e decrescimento também de função. Pode, não tem problema. Tá? Fica a sua escolha. Eu vou usar primeiro o teste da segunda derivada, que é o que eu disse de sugestão para vocês usarem, mas a gente pode fazer também com o teste da primeira derivada. Tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Os pontos críticos, derivada é igual a 0. Ok? Percebam que aqui eu estou falando de números reais, eu não coloquei nenhuma limitação nisso. Então, essa função aqui é um polinômio, é contínua, é derivável. O domínio, para mim, não vai interferir em nada, tá bom? Ok. Quem é a derivada dessa função? Bom, vamos só dar uma arrumada aqui. 100y mais y ao quadrado. Quem é a derivada dessa função? 100 mais 2y, igual a 0. Então, y é igual a menos 50. Mas, professora, o ponto crítico deu único. Ok. Mas quem é que me garante que esse ponto crítico, sendo único, ele vai ser exatamente o mínimo? O que vai minimizar isso? Ah, mas, professora, o sinal a função é uma parábola com concavidade voltada para cima, então esse ponto vai ser de mínimo. Tá, mas certifique. Por quê? Nesse caso aqui, ele é único, e aí, com uma concavidade voltada para cima, de fato, ele vai ser o ponto de mínimo, certo? Se é um único ponto crítico, não tem jeito. Porém, todavia, entretanto, poderia ser que determinada função você não conseguisse tão imediatamente que esse único ponto crítico seria o de mínimo procurado. Entendeu? Então, eu vou fazer como se a gente não soubesse que esse ponto vai ser o ponto de mínimo. Tá? Que não tem outra hipótese. Tá bom?
Vamos nos certificar que esse ponto é ponto de mínimo. E daí, para isso, a gente faz o quê? Deriva a função segundamente, né? Quem é f, duas linhas de y? 2, né? 2. Aí que entra. Para qualquer ponto y, 2 é sempre, para todo sempre, maior do que 0. Então, o ponto crítico, logo, y igual a menos 50 vai ser ponto de quê? Ponto de quê? Mínimo. Ok? Era isso que vocês teriam que fazer. Tá? Independente do valor de y, isso aqui vai ser sempre maior do que 0. Agora, se você tivesse dado uma função aqui, por exemplo, f duas linhas de y igual a 2y mais 5, sei lá. Aí você vem e coloca y igual a menos 50. Aí você se certifica. 2 vezes menos 50 mais 5, isso aqui vai ser sempre menor do que 0. Sacaram? Essa é a parada. Alright. Não preciso saber o valor efetivo, eu só preciso estudar o sinal, tá? Então, por 1 e por 2, concluímos pelo teste da segunda derivada y igual a menos 50 é o mínimo de f de y igual a 100 y mais y ao quadrado. Daí, como x menos o y tem que dar igual a 100, certo? Quem é o x que faz quem é o x que faz 100 menos 50 dar mínimo? O x é quem? Esse aqui passa para lá, 100 mais y, 50, igual a 50. Daí, se o y, o ponto, ou seja, se x foi igual a 50 e y foi igual a menos 50, então, o produto entre x e y é mínimo. O que eu fiz? Até aqui eu achei o y, tá? Mas o y e o x estão atrelados, então, quando o y é aquele, eu venho e identifico quem é o x. Então, acabei de concluir. Se x foi igual a 50 e y foi igual a menos 50, então o produto entre os dois é mínimo. O y está amarrado ao x, certo? Que por sua vez faz com que o produto entre eles seja máximo ou seja mínimo. Tá? Então, se eu achei o y, eu volto, acho o x, pronto, resolvi meu problema. Tá bem? Então, eu saí de uma função de duas variáveis, caí numa função de uma variável, achei o mínimo dessa, volto para ver quem é a outra função, pronto, resolvi meu problema. Volto para ver quem é o outro valor. Ok? Vamos ver só que tá coerente. Quando eu fizer x menos y, dá sempre 100? Dá, né? Isso aqui é 50 menos 50 dá 100. O produto entre 50 e menos 50 é o menor possível, né? Vai ter um sinal negativo ali. Ok? Dúvidas? Dificuldades? Comentários? Nas notas de vocês, eu acho que tem um igual, mas diferente, né? O produto dá alguma coisa e eu quero que a soma seja máxima ou a diferença seja máxima. Tá? Querem que faz ele ou a gente pode ir para o outro? Vai para o próximo? Ou faz o outro que é semelhante a esse?
Faz o outro que é semelhante a esse? Então tá. Ele não está no slide, mas eu escrevo aqui para vocês, tá? O próximo é da distância. É. Não, isso aqui é a mesma coisa. Ah, olha, esse aqui. Etalerio. Esse aqui vai ter um textinho maior. E esse textinho maior vai ser ruim de ler. Então, a gente pode fazer o seguinte. Eu faço o próximo. E aí a gente faz uma combinação. Vamos fazer essa combinação aqui logo? Ué. Dá nada não. Eu não sei se vai dar bom não, tá? Vou tirar agora da minha cabeça. O produto dando alguma coisa e eu quero minimizar a soma. Então, vamos lá. O produto é entre x e y, dando, sei lá, 100. E eu quero que a soma entre eles seja máxima. Ok? Então, eu quero maximizar a soma entre dois elementos. Tá? Mas os dois elementos estão amarradinhos, né? De que maneira? O y é igual a 100 sobre x, né? Ok? Então, onde tem y, eu vou colocar 100 sobre x, ok? Já vou tirar o menino disso aqui. Aí dá x ao quadrado mais 100. Ok? Mesma coisa. Bom, a gente já sabe que o x tem que ser diferente de zero, né? Certo? O x tem que ser diferente de zero, senão faz sentido. Ok. Então, a gente quer maximizar isso, ou seja, achar os pontos críticos desse camarada. Quem são os pontos críticos? Derivada desse camarada aqui, você poderia fazer também como a derivada dessa soma, né? Tanto faz. Derivada dessa soma seria o quê? 1 menos 100 sobre x ao quadrado, certo? O que é a derivada de 1 sobre x? Menos 1 sobre x ao quadrado, não é? E a gente já está nesse nível, people. Derivado de cima vezes de baixo, menos o de cima vezes a derivada de baixo, sobre o de baixo ao quadrado, né? A gente já está nesse nível. Então, tá bom. Aí, então, eu quero fazer, quando esses camaradas aqui, quando esse camarada aí é igual a zero, então, esse camarada aqui passa para lá, fica quando x ao quadrado for igual a 100, ou seja, quando x for igual a 10, ou x igual a menos 10, não é isso? Concordam comigo? 10 ao quadrado dá 100, menos 10 ao quadrado, 100 também, né? Então, tá bom. Ok. Então, eu tenho essas duas possibilidades. Qual que vai ser de verdade verdadeira? Vamos fazer o teste da segunda derivada.
Então, deriva a segunda vez essa função. Derivada de 1 sobre x ao quadrado, vocês já sabem de cabeça também? Derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, sobre o segundo ao quadrado. Menos 2 sobre x ao cubo. Ok? Menos 2 sobre x ao cubo. Aqui eu tenho 100 multiplicando, aparece o 100 aqui multiplicando. Vezes 100. Vezes 100. Ok? Tem o sinal de menos lá, que vira um sinal de mais aqui, vira um sinal de mais aqui. Ok? Não dá nada não, a gente pode fazer devagar. F duas linhas de x, derivada de constante 0, menos 100, vezes, quem é a derivada de 1 sobre x ao quadrado? Derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, sobre o segundo ao quadrado. X à quarta. Menos com menos dá mais. Então, deu 200 sobre x ao cubo. Agora, a gente quer estudar o sinal dessa belezinha, não é? Para saber se é ponto de máximo ou de mínimo. Percebam comigo que o F duas linhas em 100, em 10, perdão, F duas linhas em 10 vai ser igual a quê? 200 sobre 10 ao cubo, não quero saber esse valor, mas é positivo. E F duas linhas de menos 10, 200 sobre 100 negativo ao cubo, não quero nem saber esse resultado, mas isso aqui é negativo. Então, 10 vai ser ponto de 10 vai ser ponto de mínimo, né? Segunda derivada positiva, com cavidade voltada para cima, ponto crítico é ponto de mínimo. Segunda derivada negativa, com cavidade voltada para baixo, ponto crítico vai ser ponto de máximo. E aí, a depender desse camarada aqui, se é máximo ou mínimo, vai ser um ou vai ser outro. Tá? Aqui eu tinha pedido o máximo, então pego o máximo, que é menos 10. Quem é o y, tal que o x é menos 10? O y é 100 sobre menos 10, que me dá menos 10. Então, o y, o x máximo, é menos 10, que torna o y máximo, que é menos 10. Ok? O produto entre os dois dá 100. A soma entre os dois me dá a máxima possível. Ok? Fiz conta errada? Tá certo, né? Tem conta errada? Acho que não, né? Ok. Então, se eu quisesse o mínimo, pegava esse camarada, com esse mínimo achava quem era o y mínimo, o produto estava certo, a soma entre os dois ia ser a mínima possível. Tá bom? Tá bom. Pensem comigo que esse exercício aqui eu tirei da minha cabeça agora, pode ser que tenham furos, tá bom? Mas a ideia é, tem que amarrar, tem que tornar a minha função como sendo de uma variável só. Aí eu maximizo ou minimizo ela. Atrelado a esse valor, eu volto na codependência da outra variável. E aí eu termino o resultado. Lembrando que máximo e mínimo, eu vou achar o ponto crítico. Tá? Depois, eu estudo o sinal da segunda derivada nesse ponto crítico para achar se esse ponto é de máximo ou de mínimo. Ok? Então, ok. Vamos para o outro problema? O outro problema, eu te dou uma reta e eu quero qual é o ponto sobre essa reta que está mais próximo da origem.
Tem algumas coisas que eu tenho de informação nesse problema que elas não estão explícitas, né? Qual é a função que eu tenho que maximizar ou minimizar? Qual é a função? O ponto, o que quer dizer estar mais próximo? É a distância ser menor, não é? Então, a função que eu vou maximizar ou minimizar é a função O que significa, o que é a relação estar próximo ou estar longe? A relação de distância, né? Então, o que eu tenho que maximizar ou minimizar é a distância, não é? Eu quero o ponto que está mais próximo, eu quero o ponto que esteja menos distante, certo? Menos distante quer dizer achar o mínimo da distância, não é isso? Ok? Tem função nenhuma ali, só te dei a reta. Origem, não te deu ponto, só falei origem. Origem, no caso, no sistema de coordenadas, né? Entenderam? Então, vocês precisam ter na cabecinha de vocês que função para resolver esse problema? Função de distância entre dois pontos. Isso no mundo euclidiano, E se você muda o mundo, muda a métrica, portanto, muda a relação de distância. Tá? Então, vamos lá. Problema 3. Deixa lá pra gente, por favor. Muito obrigada. Então, eu te dou uma reta. E eu quero o ponto sobre essa reta que esteja menos distante da origem, tá? Esse é o problema 3. Y igual a 2x mais 3. Vamos fazer essa retinha aqui, só para ilustrar o nosso problema. Tá? Quem é essa retinha? Ela toca no eixo y em 3, porque é fazer x igual a 0. Okay. E toca, e uma raiz, né? E a raiz dessa função é o quê? Menos 3 meios, né? Concordam comigo? Quando y é igual a 0, x é igual a menos 3 meios. Menos 3 meios é menos 1,5. Então, ela vai tocar tipo aqui assim, ó. Então, essa reta, ela é crescente, porque o coeficiente angular é positivo. Ela vai ter um comportamento tipo esse. Ok. Dos pontos sobre essa retinha, eu quero achar qual que é o ponto que esteja mais próximo da origem, né? Vai ser alguma coisa tipo assim, ó, que é minimizar a distância. Vai ser um ponto cuja reta passando por ele vai ser ortogonal. Tá? Mas isso aí vocês não precisam pensar nada disso, não. Ok? Qual é a função que a gente tem que minimizar? Alguém já viu na vida a função distância entre dois pontos? Sim? Sim. Então, a distância entre dois pontos vem que se o P for um ponto x e y, e o Q for um ponto x0, y0, isso aqui é a raiz quadrada da diferença em x ao quadrado, mais a diferença em y ao quadrado, dentro da raiz. Okay.
Isso você pode fazer de maneira indutiva, você pode olhar para RN, não tem problema. Mas essa daqui é a métrica euclidiana, tá? A métrica usual euclidiana, tá bom? Existem várias outras métricas e vários... Conforme você muda a métrica no seu espaço, você muda o seu espaço, é o que a gente chama de espaço métrico, tá? Você muda o seu espaço métrico. Distância é uma função que é maior ou igual que zero, só é igual a zero se os pontos são os mesmos, ok? Satisfaz uma desigualdade, que é a desigualdade triangular. Isso tudo vocês vão ver em cálculo 2, tá bom? Tudo isso vocês vão ver em cálculo 2. Tá bom. Mas vamos pegar então essa funçãozinha aqui e usar ela para o nosso objeto de estudo, tá? Ok. Posso apagar? O meu ponto, olha só. Professora, eu não estou em duas variáveis, tá? Tá bom? Não estou em duas variáveis. Mas eu consigo colocar y como sendo uma função de x nessa funçãozinha aqui, não é? O ponto ser da origem quer dizer que esse x0 e y0 é quem? 0, 0, né? Certo? O ponto que é o ponto da origem. Isso aqui é a distância entre dois pontos. X menos x0 e y menos y0, ou seja, a distância do ponto x0, y0 a xy, ok? A distância entre dois pontos, é um segmentinho de reta. Okay? Então, um ponto dado foi o ponto da origem, que é 0, 0. Qual é o ponto que esteja sobre essa reta? O x variando, eu acho o y associado a ele, não acho? Sim? Para cada x eu tenho um y. Então, para cada x, eu tenho um y. Quem é esse y? 2x mais 3. Ok? Então, nessa equaçãozinha aqui, essa funçãozinha aqui de baixo, eu vou substituir esses dois pontos. Tá? Então, a distância de P até Q vai ser a raiz quadrada. Quem é x, copia. Quem é x0 é 0. Então, fica x ao quadrado. Mais y0 é 0, não precisa. Quem é y? 2x mais 3 ao quadrado. Essa é a função que eu vou precisar maximizar ou minimizar, tá? No caso, eu quero o ponto xy que seja mais próximo da origem, né? Então, eu tenho que minimizar ela. Ou seja, eu vou pegar o ponto crítico que seja mínimo, né? Agora, vocês podem falar assim para mim. Professora, mas derivar raiz, assim, não tem nenhuma propriedade que seja mais interessante? Tem uma propriedade que seja mais interessante. Presta atenção comigo. Raiz quadrada assume valores negativos nos reais? Não. Então, maximizar e minimizar está sempre condicionado ao sinal do camarada lá dentro, não é? Então, quando eu for maximizar e minimizar essa função aqui de fora, basta maximizar e minimizar a função daqui de dentro, excluindo qualquer possibilidade desse valor ser negativo. Sacaram a ideia? Tem mais coisa por trás. Tem, no caso, que a função aqui de dentro é contínua, a função raiz quadrada é contínua também, maximizar de dentro é suficiente, não precisa da de fora, um monte de trem. Vocês não precisam pensar nisso. Vocês precisam pensar o seguinte, o máximo da função raiz quadrada está associado, em alguma instância, ao máximo do camarada daqui de dentro, concordam comigo? Tá? Certo? Mas lembrando que o camarada aqui de dentro tem que ser sempre maior ou igual que 0. Tá? Então, é suficiente... Pô, eu fiz um troção tão espaçadão, ficou meio feio. Não sei. Vou para o quadro de lá. Deixa esse aqui. No estudo dirigido de vocês,
vai ter um monte de exercíciozinho desses de maximizar e minimizar, que é rapidinho, tá? São rapidinhos, vai ter um tantão. Inclusive, eu podia ter pego de algum de lá. Posso pegar e trazer na próxima aula, não tem problema não. Cadê? O que é que eu quero? Quero este. Então, é suficiente fazer o quê? Tá ali em cima. Então, basta. Eu quero minimizar, né? Basta minimizar a seguinte função, né? F de x igual a camarada que está lá dentro, que é x ao quadrado mais 2x mais 3 ao quadrado. Ok? Quiser abrir isso como um polinômio, pode abrir. Se não, a gente já pode derivar assim mesmo, né? Sem problemas. Vamos derivar assim mesmo? Pontos críticos. Deriva e igual a zero. Ok? Derivada da soma, soma das derivadas. Então, isso aqui dá 2x. Aqui vai ser uma regrinha da cadeia, né? 2 que multiplica 2x mais 3. Lá dentro ainda tem uma função, vezes 2, igual a zero. Ok? Lembra que eu disse que eu morro de preguiça de fazer continha? Então, já deriva assim, tá ótimo. Já chega aqui cancelando uns bichinhos, né? Que eu tenho isso aqui igual a zero. Então, aqui vai sobrar 4x mais 1, 5x mais 6, né? Igual a zero. Então, x é igual a menos 6 sobre 5. Ok. De novo, achamos um único ponto crítico, tá? Mas eu não tenho garantia ainda que esse ponto crítico aqui é o que vai minimizar a distância da função. Então, bora pegar ele, analisar ele na segunda derivada. De novo, aqui é uma função quadrática, então a gente sabe que esse ponto aqui ele vai ser o ponto de mínimo, né? Mas bora analisar a segunda derivada dessa função. A segunda derivada dessa função. Se nesse ponto crítico for maior do que zero, quer dizer que é ponto de mínimo. Se for menor do que zero, vai ser ponto de máximo. Quem é a segunda derivada? 2 mais. Aqui vai ser 4 vezes a derivada desse, que é 2. Ok? Certo? Derivada de função linear constante. Então, tá certo. Então, isso aqui, para qualquer x, é sempre maior do que zero, ok? Então, em particular, f duas linhas em menos 6/5 vai ser maior do que zero e, portanto, x igual a menos 6/5 é ponto de mínimo local. Ok. Quem é o y tal que o x é igual a menos 6/5? Voltando. Voltando lá para a nossa reta, né? Certo? Voltando para a equação da reta.
y, que é igual a 2x mais 3, implica então que o y vai ser igual a 2 vezes, quem é o x? Menos 6/5 mais 3, ok? Aqui vai me dar 15 embaixo. Opa, faz o seguinte, aqui é 5, ok? Aqui tem 15 menos 12, 3. 3/5, ok? Logo, o ponto menos 6/5, 3/5 é o ponto da reta mais próximo da origem. Bora só certificar se está certo, se esse ponto aqui é um ponto lá da reta. Se o x for menos 6/5, menos 12, beleza, tá tudo certo. Ok, né? Sim? Difícil? Não, né? Nas notas dos professores tem umas que eu conto mais historinha, tá? Mas eu acho que para hoje fazer de máximos e mínimos está de bom tamanho. Bora recapitular como é que faz gráfico de função em um domínio qualquer e tentar pegar um bem simplesinho para gente? Pode ser? Pode ser. Mas eu, na próxima aula, eu vou trazer mais um exercício de otimização, só para a gente amarrar. Eu dou umas dicas aqui rapidinho, só para a gente amarrar esse probleminha. Tem um que é de maximizar e minimizar volume de caixa, que eu vou fazer exatamente que foi numa provinha em algum período. Não é esse aqui está ruim, vou pegar um outro. Esse aqui está dando uns números feios. Dicas. Extrair os dados do problema de maneira numérica. A partir do que foi pedido, separe cada um dos seus cálculos identificando os dados obtidos. Certifique que suas respostas fazem sentido de acordo com a ambientação do problema. Ou seja, aquele ponto crítico faz sentido ele ser um ponto crítico, dependendo daquele domínio? Faz sentido esse valor que a gente está achando? Os valores que a gente está achando, de fato, estão coerentes, estão amarradinhos? Quando você encontra eles, você volta lá no sistema, ainda é satisfeito? Tá? É isso que quer dizer. Responder de maneira clara e sucinta a resposta final obtida. Ok? Então, alright, acabamos isso. Vou pegar o gráfico de uma função para a gente fazer um pouquinho mais de assíntota, que ela é uma função bem simplesinha, mas a gente vai ter assíntotas nela, tá? De novo, sugestões para gráficos, peguem exemplos de livros resolvidos, tá? Pega um gráfico lá, tenta fazer sozinho, compara, vê se você está fazendo certo, tá bom? Já começa a imaginar, só de bater o olho no gráfico, o que é que você vai ter? Você vai ter assíntota, vai ser assim, vai ser assado, tá? Isso de você bater o olho num exercício resolvido e já começar a entender mais ou menos o comportamento da função, isso ajuda muito vocês na hora de fazer a prova, tá bom? Porque quando vocês baterem o olho na função, e vai ter gráfico na prova, óbvio, né? E quando você bater o olho na função, você já vai ter mais ou menos o que esperar das suas contas, tá? Não chega muito cru para fazer a prova, não, tá bom? Chega com uma certa maturidade de bater o olho mais ou menos e ter alguma o quê? Alguma esperança? Não. Mas tem alguma expectativa a respeito. É esperado que isso aconteça, ok? Tem alguma expectativa em mente, tá? Porque daí as contas de vocês vão batendo ou não,
entendeu? Ou então vocês já podem corrigir as contas de vocês, tá? Vamos fazer o seguinte gráfico. Tem lá nas notas, já que a gente falou da função derivada, da função raiz quadrada, vamos fazer dessa daqui, tá? A gente sabe algumas coisas dessa função aqui só imaginando. Primeiro que ela vai estar sempre acima do eixo AX, não é? Sempre. Eu sei que ela não, então, e eu sei também que ela não vai ter raiz real, não é? Por que ela não vai ter raiz real? O camarada aqui dentro, alguma vez na nossa vida, no mundo real euclidiano, isso aqui possui raízes x² mais 1 é igual a zero alguma vez na vida? Não, né? Isso aqui é só lá no mundo complexo, né? Então tá bom. Então a primeira coisa que a gente faz é... O que é? Não. Eu não sei ainda meu ambiente. Domínio da função. Quem é o domínio dessa função? Tem algum problema? Aqui dentro é sempre maior ou igual a zero, não é? Quer dizer, sempre maior que zero. Igual a zero, não. É sempre maior que zero. Então está definido para todo mundo, né? Não tem problema nenhum. Então, é todos os reais. Okay? Agora a gente ainda tem que achar quem são as raízes da função, que vocês já viram que não tem, né? Não tem x tal que isso daqui dê igual a zero no mundo real, né? Não há. Por que que não tem? Porque x² mais 1 é igual a zero não possui raízes, né? Reais. Isso aqui a gente diz que tem várias coisas, né? Isso aí a gente introduz o número dos complexos, mas daí se a gente adjunta a raiz sendo i, eu posso ter uma extensão dos reais, enfim. Isso aí é álgebra. Quem quiser conversar comigo sobre isso, a gente troca um papo. Bora lá. Mas eu sei... Quando x é igual a zero, o que que acontece com esses valores da função? Quais são os valores da função para x ser igual a zero? Onde x é igual a zero, aqui dentro dá 1, raiz quadrada de 1, mais ou menos 1, né? Ok? Então, eu posso ter 1 ou menos 1. Okay? Pode ter menos 1? Faz sentido menos 1? Algum momento, a gente acabou de falar que essa função está toda acima do eixo AX, não está? Porque isso aqui é sempre maior do que zero. Então, tem imagem negativa? Não. Ah, muito bom. É só 1 mesmo. Ok? Viu quando eu digo que é a coisa fazer sentido? É isso, que a coisa faz sentido ser menos 1? Não, não faz. Então, tira ele daí. Fechou. Próximo passo. Da função já temos tudo, né? E agora? Deriva. Raiz quadrada a gente pode olhar como potência elevada a meio, né? Então, vou fazer aqui no cantinho para chegar lá e só colocar o resultado. É isso aqui que eu quero derivar, né? Regra da cadeia. Dá o tombo. Subtrai 1 no expoente. Dentro ainda é uma função. 2x. Beleza? Suavão? Então tá bom. Esse 2 aqui, Beijão falou, valeu com esse 2 aqui. Vai ficar x sobre a raiz de x² mais 1, não é isso? Sim. X
sobre a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Ok? Ok. Certo? Então, tá bom. Quem é o domínio dessa função? Todos os reais. Embaixo é zero alguma vez na vida? Não, pelo mesmo motivo que em cima, que essa função nunca é zero, né? Pelo mesmo motivo. Então, massa. O domínio dela é igual ao domínio da minha função, que são todos os reais. Próximo passo, já tenho os domínios atrelados. O que eu faço? Não ouvi? Pontos críticos. Bom, aquele textinho, né? Como o domínio da minha função derivada é igual ao domínio da função, é suficiente fazer o quê? Quando que a primeira derivada é igual a zero. Quando que a primeira derivada é igual a zero? Quando esse quociente é igual a zero. Quando que esse quociente é igual a zero? Quando o numerador é igual a zero. Quando que o numerador é igual a zero? Quando x é igual a zero. Pergunta, faz sentido o ponto crítico ser zero? Faz, né? Tá no domínio? Tá tudo certo. Então, meu ponto crítico, de fato, é o zero. Massa. Massa. E agora? Fala pra mim o que eu faço agora. Crescimento, decrescimento, ponto de máximo, ponto de mínimo. Para achar isso, eu estudo o sinal da primeira derivada. Como é que eu estudo o sinal dessa primeira derivada? Aqui embaixo, a gente viu que sempre vai ter sinais positivos, né? Não faz sentido pensar nisso aqui negativo, ok? Já entendemos isso. Então, basta os valores de x, né? Então, x tem nada para fazer praticamente. Bota o x lá, a derivada e o comportamento da função. Que é zero, que é zero, que é zero. Quando x é maior do que zero, x é maior que zero. Muito que bom. Positivo, positivo também, que nem. Negativo, negativo também, que nem. Se a função derivada tem sinal negativo, a função f é. Se a função derivada tem sinal positivo, a função f é. Qual é o intervalo de crescimento? Ela cresce de zero aberto para todo sempre. E ela decresce onde? Vem decrescendo da vida inteira até o zero, né? Pronto. Ok. Ponto de mínimo, local, zero. Temos ponto de máximo? Não. Ok? Ok. Próximo passo. A função derivada me dá mais alguma informação? Sim ou não? Talvez, quem sabe. O que eu faço agora, pessoas? Deriva de novamente. Bora derivar essa belezura aqui.
Embaixo eu já sei que vai ser ao quadrado, né? O quadrado da raiz quadrada é um módulo do camarada lá dentro, tá? Mas o módulo do camarada lá dentro, como ele é sempre positivo, então é ele mesmo, certo? Então, aqui é x ao quadrado, mas o que eu disse foi isso aqui, tá? Raiz quadrada de x. Isso daqui é o módulo de x, tá? Isso aqui é o módulo de x. Quando que isso aqui é x? Quando o x for maior que zero, né? Isso aqui vem da função distância. Módulo vem da função distância. A distância até a origem. Tá? Tá bem. Então tá bem. Se tá bem, então tá bem. Então, em cima, derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, valei-me Nossa Senhora, x vezes derivada de isso daqui é meio, é só pegar a função derivada, mas enfim, é meio de x ao quadrado mais 1 elevado a menos meio, vezes 2x. Ok? Aí, esse x aqui vai virar x quadrado, esse 2 aqui vai embora que esse aqui, lá em cima vai ficar x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1 elevado a meio, certo? Ok? Esse aqui tem um menos aqui, com esse aqui ficou x ao quadrado mais 1 elevado a meio. Tá bem? Aqui, bora tirar o menino disso. X ao quadrado mais 1 elevado a meio. Esse camarada dividido por 1, então é esse vezes esse conserva a base, somos expoentes, vai ficar só x ao quadrado mais 1, menos esse dividido por esse, sobra só o x ao quadrado, ok? Só que isso aqui está dividido por x ao quadrado mais 1. Copia o primeiro vai dar o quê? 1 sobre x ao quadrado mais 1 elevado a meio, vezes o inverso do segundo. Produto de bases iguais, conserva a base, somos expoentes. 1 mais meio, 3 meios. 3 meios. Então, essa derivada aqui, depois vocês podem fazer com mais calminha, mas vai dar 1 sobre x ao quadrado mais 1 elevado a 3 meios. Ok? Ok. Pode pagar? Tá bom. Isso aqui quer dizer que é esse número aqui elevado ao cubo e extraído a raiz quadrada dele, né? O domínio dessa segunda derivada é qual? O mesmo da função, né? Tá bem. Quem são os pontinhos que a segunda derivada nos dão de presente? Primeiro são os candidatos. A pontos de inflexão, né? Quem são os candidatos? É onde a segunda derivada é igual a zero. Segunda derivada é igual a zero em algum momento? Nai, né? Não está tendo. Não há. Não está tendo. 7. Agora a gente vai achar a concavidade e ver se de fato a gente tem ponto de inflexão, né? Tá bom? Então, tá bom. Para isso, a gente estuda o sinal da segunda derivada. A segunda derivada, de modo que segunda derivada, que é 1 sobre
x ao quadrado mais 1 elevado ao cubo na raiz. Aqui embaixo, esse camarada aqui, para qualquer x, esse camarada aqui dentro algum dia vai ser negativo. Então, esse cubo aqui não vai alterar, né? E a raiz, a gente já viu que é sempre maior ou igual que zero, né? No caso, só maior que zero. Então, essa segunda derivada é para todo sempre positiva. Ok? Para todo sempre ela é positiva, ela não vai mudar de concavidade. Segunda derivada positiva, o que acontece com a minha função? Ela é côncava para cima para todo sempre. Ok? Então tá bem. O que mais? Segunda derivada acabou, né? Me deu todas as informações. Agora vamos para as assíntotas. 8. Primeiro a gente vem para as assíntotas verticais. Tem algum candidato a ser assíntota vertical? Quem é candidato a ser assíntota vertical? São os pontos que estão fora do domínio. Tem algum ponto que está fora do domínio? Que é um ponto real que está fora do domínio? Então, não está tendo também, né? Então, não há. Não está tendo. Próxima assíntota. Horizontal. Tem que estudar o limite da função quando x cresce positivamente e quando x cresce negativamente. Aqui é chucrão mesmo, tá? É chucrão mesmo. Porque esse limite aqui, aí que entra, né? Do mesmo jeito que a gente analisa o máximo e mínimo, podendo analisar só no interior, esse limite também é a mesma coisa, tá? Quando x cresce demais, tanto positivamente quanto negativamente, isso aqui explode, né? E explode sempre positivo, né? Porque essa função aí é sempre maior do que zero. Independente de, tá? Essa é só análise mesmo, sim, é sim para um mesmo. Se para assíntota horizontal existir, no infinito aqui tem que dar um número, né? Se não dá um número, qual que é a conclusão? Não está tendo também. Tá bom? Então tá bom. Bora para as oblíquas? Assíntota oblíqua. O M eu acho como? Eu olho para o limite da função sobre x, ok? Tanto para x crescendo positivamente, quanto para x crescendo negativamente, tá? Ok. Se você colocar mais ou menos infinito em cima, daria para você passar, por exemplo, esse x para dentro da raiz, daria para você analisar de outra maneira. Mas se você coloca mais ou menos infinito, eu estou dando o quociente, né? De mais ou menos infinito em cima e embaixo. Concordam comigo? Tanto nessa quanto nessa, ok? Está dando mais ou menos infinito aqui, mais ou menos infinito aqui. O que eu faço? L'Hopital? Ouvi L'Hopital? L'Hopital. O que diz L'Hopital? Deriva em cima e deriva embaixo. Derivada na de baixo vai me dar 1,
Derivada na de cima é aquela mesma que a gente já fez aqui, está fazendo a vida inteira, ela. Vou só copiar ela, tá? X sobre... É isso, primeira derivada, que é a derivada dessa função. Agora vem de novo. Isso aqui é o mesmo, copio o primeiro vezes o inverso do segundo. Então, esse camarada aqui vai para baixo. Tá bom. Tá dando de novo infinito sobre infinito, não tá? Ok? Então, o que que faz? L'Hopital de novo. Derivada da de cima, 1. Derivada da de baixo. Tá dando um loop aqui. Deixa eu pensar como é que a gente pode fazer. Agora vai voltar para o de primeiro. Deixa eu lembrar que tem uma estratégia. Peraí. Achei. Opa, lelê. É isso aí mesmo. Bom. Vocês perceberam que aqui está ficando derivadas cíclicas, né? Está indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, então não vai resolver o nosso problema. A sacada aqui é, passa esse x aqui para dentro. Pensa por que a gente consegue fazer isso. O x está crescendo muito positivamente, então está sempre olhando para valores positivos. Então, o x é a mesma coisa que o módulo de x, que é a mesma coisa que a raiz quadrada de x ao quadrado, né? Concordam comigo? Então, o x ele vai para dentro da raiz, como sendo x ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar limite de x a mais infinito. Opa. Aí, o x vem para cá. Então, isso aqui vai ficar raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 sobre o x, quando ele entra para a raiz, ele ganha o quadradinho, né? Entenderam o que eu fiz? Chuchei o x lá para dentro da raiz. Tá bom? Então, tá bom. E agora? Agora eu consigo quebrar aqui dentro. E aí fica como? 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Agora a vida vai. Agora vai. Agora vai. Quando o x cresce muito, muitão para todo sempre, 1 sobre uma coisa crescendo muito, vai para onde? 1 sobre uma coisa que explode vai para onde? 0. 0 mais 1. Mesmo que nem aqui embaixo. Só que agora, esse camarada aqui, ele vai ganhar um meninhos aqui de fora, né? Certo? Porque para o x entrar, como ele tem esse sinalzinho aqui negativo, então ele vai entrar com sinal negativo. Concordam comigo? A mesma sacada. Vem comigo. Ok? Quem é o módulo de x? É x se o x é maior do que 0 e menos x se o x é menor do que 0, não é isso? Ok? Então, quando esse x entrar, como ele está crescendo só para valores negativos, ele vai entrar como sendo, vai ter um meninhos nele, né? Sim? Então, tá bom. A gente pode até pensar de outra maneira. É como se tivesse um menos nele. Então, eu posso deixar esse menos fora da raiz? Pode ser assim também. O menos fora da raiz, ele entra como sendo positivo. Então, ele vai entrar x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Tá? Ok? Por causa dos valores negativos dele. Pronto. De novo. Aqui, a mesma análise.
menos limite de x tendendo a menos infinito. De quem? Da raiz quadrada de 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Quando o x cresce muito, independente de ser positivo ou negativo, 1 sobre uma coisa muito grande é sempre 0, vai para 0. 1 mais 0 dá 1, que esse menos aqui me dá menos 1. Ok? Então, eu tenho dois coeficientes angulares distintos. Então, eu vou ter que ter dois coeficientes lineares distintos, né? Como que eu faço para achar? Limite de x tendendo a mais infinito, da função, que é raiz de x quadrado mais 1, menos m vezes x. Okay. E o limite de x tendendo a menos infinito, da função, menos m vezes x, sobra esse. Ok? Ok. Aqui está dando mais infinito, menos infinito, mais infinito, menos infinito, certo? Isso é indeterminação, ok? Ok. Vou fazer já rapidinho como é que a gente resolve isso. Multiplica e divide pelo conjugado. É isso. Esse limitinho aqui, ele é mais chatinho mesmo. Me recordava porque que eu não costumava fazer ele. Lembrei neste momento. Mas tá bom. Na real, o que você faz com ele? Você multiplica e divide pelo conjugado em cima e embaixo, tá? O conjugado nesse aqui é na soma, você vai multiplicar e dividir pelo raiz de x ao quadrado mais 1, mais x, multiplica e divide, menos x, multiplica e divide, sacou? Sim? Porque eu vou estar multiplicando por 1. Quando eu fizer esse chuveirinho, bom, vou fazer de um e vocês fazem do outro, tá? X ao quadrado mais 1, mais x, multiplica em cima e embaixo. Ok. Então, lá em cima, você vai ter a diferença de 2 quadrados, né? Ter a diferença de 2 quadrados, então vai ser x ao quadrado mais 1, menos x ao quadrado, certo? Sobre raiz de x ao quadrado mais 1, mais x, né? Ok, isso aqui vai embora, isso aqui vai embora. 1 sobre alguma coisa que cresce muito, 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 isso aqui vai para onde? Para 0. Então, esse aqui vai para 0. Com menos infinito é a mesma coisa, tá? Vai dar 0 também. Então, quem são minhas assíntotas oblíquas? Y igual a x e y igual a menos x. Essas são minhas assíntotas oblíquas. Vou fazer o gráfico. Muito rapidamente. Vou fazer ele aqui. Coloca primeiro as assíntotas. Quem são as assíntotas? Só tem as assíntotas oblíquas, né? Que é y igual a x, y igual a menos x, né? Ok? A função está para cima e isso aqui sempre assintota. Para x igual a 0, a função vale 1, né? Então, ele vai cruzar aqui, em x igual a 1. A concavidade da função é para cima. Antes do 0, a função decresce, depois ela cresce. Se a concavidade é sempre voltada para cima, ela não pode fazer um caminho diferente do que esse. De boa? X igual a 0 é um ponto de mínimo, vai ser global, concavidade para cima, ela vem decrescendo, depois passa a crescer, acabou. E assintota, né? Assintota reta no infinito. Beleza, fechamos. Quarta-feira vai ser tipo que nem a aula de hoje, vou fazer um gráfico e trazer mais alguns problemas de otimização, pode ser?
alguns que caíram nas provas passadas, tá? Claro que não vai cair nessa, mas só para vocês terem uma noção. E é isso, fiquem bem, se cuidem, até quarta.